Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Para quem vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Para quem vocês não é inscrito no meu canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber mais vídeos que eu faço todos os dias. E também não deixa de deixar um like. Bom pessoal, vamos seguir mais uma parte de Mente e Campos de Batalhas, um best-seller que eu acabei de ler, a parte do vídeo anterior que eu acabei de ler. Agora vamos ler mais uma parte. Capítulo 10. A provisão é necessária. Está escrito em Isaías capítulo 55, versículo 10 e diz: Porque assim como os descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam a brotar, para dar semente ao semeador e o pão o que come, assim que será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperar naquilo para que designei. As vozes que se opõem às bênçãos de Deus em nossa vida. Neemias já havia recebido de Deus um sonho em Jerusalém reconstruída e abençoada. Contudo, deparou-se com as diversas vozes dizendo-lhe que isso que tudo estava mais para uma grande de loucura que para alguma coisa possível de acontecer de fato. Eram as vozes de sua própria situação como escravo do rei da Pérsia, das oposições espirituais do desânimo e do conformismo de seus companheiros e da inveja dos oponentes. Vamos ler a primeira voz, primeira voz ao contrário. A voz da nossa própria condição e que insiste em nós dizer que não há perspectivas. Está escrito em Neemias capítulo 1, versículo 1 e até o 4. E capítulo 2, versículo 1. E diz assim: As palavras de Neemias, filho de Acaquias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susa, veio Anani, de um dos meus irmãos, alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparão e que não foram levados para êxilo e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para êxito lá se acham lá uma província, estão em uma grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvidos estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, esteve jejuando e orando perante os Deus dos céus. No mês de Nisan, no ano 20º, do rei de Artaxerxes, uma vez posto um vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, nunca antes estiverá triste diante dele. Vamos ler aqui. Neemias recebeu o seu coração a visão de Deus em relação a Jerusalém, e o mesmo querendo nada poderia fazer. Escravos não podiam compartilhar em sua dor pessoal como o rei. Mas Neemias fez ocasião oportuna. Escravos não podiam fazer planos sobre empreender alguma coisa, pois o seu desejo é para o Senhor. Mas Neemias orou a Deus e fez os projetos. Escravos não tiram férias de sua função de escravo. Contudo, Neemias recebeu o aval de seu rei para viajar e ficou muito além do que foi estabelecido. Escravos não pedem recursos,
Entretanto, Neemias recebeu toda a provisão necessária do rei da terra para a obra que Deus pulsará em seu coração. Quantas vezes você já se viu nessa situação? Eu quero realizar e ver uma mudança. E com os meus recursos, o meu dinheiro, o meu tempo são escassos. Não tenho apoio de amigos nem da família. Quero crer, mas tudo está dizendo o contrário. Hoje é dia de desprezar as vozes contrárias para ouvir aquilo que Deus falar em seu espírito. Segunda voz ao contrário, diz: a condição desfavorável daqueles que deveriam nos ajudar, mas já se conformarão com o roubo, existem em nos dizer que as coisas são assim mesmo. Está escrito em Neemias, capítulo 2, versículo 12, 17 e 18. E diz assim: então lhe disse: estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, as suas portas queimadas, vinde depois reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio, e disse-lhes: declarei como a boa mão do meu Deus estiverá comigo, e também as palavras que o rei me falará. Então disseram: disponhamos e edifiquemos, e fortalecerão as mãos para uma boa obra. Quando Neemias declara essa palavra ao povo, na verdade, eles já estavam vivendo naquelas condições há mais de 50 anos, sem esboçar nenhuma reação. Estavam conformados e havia sentimento comum que dizia: as coisas são assim mesmo, isso aqui não vai mudar nunca. Tem coisas que precisamos aceitar e com as quais devemos nos conformar. Neemias sabia que havia recebido uma direção de Deus para ir a Jerusalém, e nada acontecer. A palavra profética é a visão dos sonhos que nos trouxeram para este tempo. E o sonho e a palavra profética não vão cair por terra. Deus fará uma grande revolução em nossa vida. Terceira voz ao contrário: a voz das oposições espirituais dos invejosos para nos desencorajar quando já iniciamos essa obra. Vamos ler Neemias capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: porém Sambalate, Oronita e Tobias, o servo Armonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, disseram, que isso que fazeis? Queres rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, edificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem moral em Jerusalém. A inveja que esses homens tinham por trás de si a influência de demônios que os dominava. Um deles era Oronita, o outro arábio, dos descendentes de Ismael, e o terceiro Amonita. Os Armonitas e os Moabitas eram irmãos, filhos da mesma abominação cometida entre Ló e suas filhas. A oposição espiritual estará até a volta de Cristo, levantando barreiras, usando pessoas e estruturas, trazendo calúnia, difamação e pânico. Porém, cabe a nós, como os servos de Deus, dominarmos segundo a autoridade que Jesus Cristo já nos delegou. Devemos nos desprezar por as vozes da oposição espiritual, não no sentido de ignorar as suas ações. Para vós, a palavra nos diz:
em segunda, está escrito para que Satanás não alcance vantagens breve nós, pois não ignoramos os desígnios. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. É um dito texto aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: porque não ignoramos os seus ardes, mas desprezá-las, no sentido de saber de que Satanás já é derrotado por Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que se posiciona. Como vencer as vozes ao contrárias? A maneira de vencer as vozes às contrárias, não entrando no jogo de intimidação e desencorajamento, é permanecendo firmes no Senhor e em suas promessas para nós. Está escrito em Neemias capítulo 4, versículo 3 até o 6. Como diz o texto, estava ele Tobias, o Armonita, e disse: ainda que edifiquei vindo de uma raposa que derriba o seu muro de pedra, e ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que sejam despojo de uma terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te provocaram a ira na presença que os edificavam, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Neemias percebeu desde o primeiro momento que as vozes contrárias viriam. Então ali mesmo declarou e definiu que elas não teriam parte do que Deus estava realizando. No exemplo de Neemias, devemos declarar: as vozes contrárias nada têm a ver convosco, nem com a obra que Deus já iniciou em nossa vida. E ninguém impedirá em que o sonho de Deus que se cumpra em nós. Vamos ler aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 16 diz: todavia andemos de acordo com quem já alcançamos. Coloquem diante de Deus todas as vozes que se dirigem a você, sabendo que a última palavra será sempre do Senhor. Está escrito em Neemias capítulo 6, versículo 10 até o 14. Vamos continuar. E diz assim, do texto assim: tendo ido à casa de Semaias, filho de Lelaias, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque não virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém disse: homem como eu fugiria, e quem como eu já entre no templo, porque para que viva. De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviará. Tal profecia que falou com ele contra mim. Eles, Tobias e Sambalat, os subornaram para que me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de infamar e me vituperassem. Lembra-te que meu Deus, de Tobias e de Sambalat, no tocante a estas suas obras, e também a profetisa Noardia e dos mais profetas procuravam se atemorizar-me. Olha aqui. Você não precisa mais de se afligir, porque lhe disseram isto ou aquilo, pois seu próprio coração está dizendo o contrário. Em 1 João capítulo 3, versículo 20 diz: pois se o nosso coração nos acusar,
Certamente Deus é maior do que nosso coração e conhece todas as coisas. Aqui também, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos de uma coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com as ações de graça, e a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. Não é necessário perder a paz e a alegria por causa das vozes ao contrárias. Há um Deus no céu que nos conhece, Ele olha para nós e nos justifica. Vivamos a conclusão do sonho, independentemente do que disseram ou fizeram contra nós. Está escrito em Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. E capítulo 12, versículo 27 diz: Acabou-se, pois o muro dos 25 dias do mês de Elul, e de 52 dias, sucedeu que, ouvindo todos nossos inimigos, temerão todos os gentios e nossos circunvizinhos decaíram muitos no seu próprio conceito, porque os reconheceram, porque que por intervenção do nosso Deus é que fizemos essa obra. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los, a fim de que se fizessem a dedicação com alegria, louvores e canto, e símbolos, alaudes e harpas. Vamos ler para finalizar o vídeo por aqui. Como a consequência de tudo que disseram e fizeram, o resultado foi que um sonho e a visão de Deus se cumprirão cabalmente. O inimigo foi envergonhado em todas as áreas da vida, onde um dia obteve a vontade para humilhar. Essa é a voz reservada para aqueles que preservarão em ouvir unicamente a voz do Senhor. Seja um desses você também. Assim finaliza o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostaram, não deixa de deixar o likezinho. E quem não é inscrito já se inscreve no meu canal. Eu ficarei por aqui. E até a próxima. Nosso pessoal.